Já parou para pensar se o sucesso pode gerar culpa? Parece um contrassenso, né? Mas para muitos líderes, para muitos empreendedores, cada vitória parece que vem junto com uma sensação estranha de que tem algo errado. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nesse sentimento e tentar entender por que essa culpa pode se tornar uma verdadeira armadilha para quem vive sob alta pressão. Pois é, essa é a grande questão, né? Por que será que depois de tanto esforço, de tanta ralação para atingir as metas, a sensação que fica não é aquela de paz, mas sim um incômodo que não vai embora? Olha, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. E essa experiência é muito, mas muito mais comum do que a gente imagina. E aqui a gente chega no coração do problema. A lógica diria que o sucesso deveria trazer alívio, mas, na prática, para muita gente, cada nova conquista só aumenta o nível da autocobrança. Isso acaba transformando a jornada numa corrida que parece não ter fim, sempre em busca do tal próximo nível. Ok, vamos começar a desvendar essa sensação de que nunca é o bastante. Como é que pode, mesmo com resultados concretos ali na mão, o sentimento ser de que falta alguma coisa? Vamos analisar de perto essa tal culpa da alta performance. É muito importante entender um ponto aqui. Essa culpa não tem nada a ver com falta de competência. Muito pelo contrário. Ela geralmente aparece como um efeito colateral de se operar em alta pressão por muito tempo. É quase como uma adaptação do nosso sistema a esse estresse que não acaba. Agora vamos para a parte que eu acho mais fascinante. A ciência que está por trás desse sentimento. E o ponto principal aqui é entender que isso não é uma falha de caráter, não é fraqueza, é na verdade uma resposta biológica e até previsível do nosso cérebro a essa pressão toda. Entender isso é libertador, sabe? Quando a gente enquadra o problema como um processo neurológico, a gente tira aquela camada de autocrítica, de culpa e abre espaço para achar uma solução de verdade, baseada em como o nosso corpo e nossa mente realmente funcionam. Olha só que interessante a neuroquímica em ação. No início, cada conquista libera dopamina, sabe? Aquele neurotransmissor da recompensa que motiva a gente a continuar. Só que, sob pressão constante, o cérebro meio que vira a chave. Ele começa a entender o sucesso não mais como um prêmio, mas como uma obrigação. Aquilo que antes era motivo de festa, agora é só o mínimo esperado. E aí, claro, o entusiasmo vai embora. Essa mudança mental toda, é claro, tem um custo. E as consequências são reais, são palpáveis. Vamos explorar agora 4 áreas internas, 4 potências, que são as que mais sofrem com essa tensão que não dá trégua. Essas 4 áreas são, basicamente, os pilares da nossa performance e do nosso bem-estar. Dá para pensar nelas como um sistema todo interligado. Quando uma está em desequilíbrio, afeta todas as outras. Vamos dar uma olhada de perto em cada uma. Primeiro, o corpo. Ele grita, ele manda sinais claros, cansaço extremo, falta de energia. Mas a mente, que foi treinada para nunca parar, simplesmente ignora esses alarmes. E o pior, ela interpreta esses sinais como uma falha de desempenho, o que, claro, só alimenta mais e mais a culpa. A pressão por muito tempo vai gerando uma tensão emocional que a gente nem vê. Esse acúmulo acaba distorcendo a nossa percepção da realidade, e aí alimenta um ciclo vicioso de autocrítica e aquela sensação de que nunca se entrega o suficiente. Em seguida, vem a mente racional. Naquela tentativa desesperada de controlar tudo, de evitar qualquer falha, ela entra num modo de hiperracionalidade, analisando cada mínimo detalhe. O resultado? Sobrecarga mental completa. A mente deixa de ser uma aliada estratégica e se torna a nossa principal fonte de pressão. E por último, a nossa conexão com o propósito. Quando o sentido maior por trás do que a gente faz se enfraquece, até as maiores conquistas parecem vazias. Sabe aquela sensação de muito movimento, mas pouco progresso de verdade? Pouco progresso com significado? É isso. Bom, agora a gente chega no ponto de virada da nossa análise. Todas essas áreas sofrem porque tem um elemento central, uma capacidade fundamental nossa que está sendo sufocada pela pressão. Vamos descobrir qual é o verdadeiro elo perdido nessa história? E aqui está a peça-chave do quebra-cabeça, a potência instintiva. Pensa nela como se fosse um GPS interno super sofisticado. É essa capacidade que dá o feeling, que ajusta o nosso ritmo, que nos diz a hora certa de agir ou de esperar. É a nossa percepção estratégica mais pura, mais natural. E essa frase, ela resume a questão de um jeito brilhante. O problema não é a performance lá fora, que muitas vezes continua alta. O problema é a desconexão por dentro, a perda desse sentir, dessa bússola que deveria guiar as nossas ações. A culpa surge exatamente para preencher esse vácuo deixado pela desconexão. Quando o instinto é silenciado pela sobrecarga mental e emocional,
A mente fica sem essa orientação precisa. E na falta dela, a conclusão lógica que a mente tira é: tem alguma coisa errada, eu não fiz o suficiente. Então, a pergunta é, como é que a gente quebra esse ciclo vicioso? A solução não é trabalhar mais duro, mas sim de uma forma mais inteligente, mais conectada. Vamos explorar agora um novo jeito de pensar a verdadeira alta performance. Essa mudança de mentalidade é a chave de tudo. É sobre trocar a força bruta pela fineza. Em vez de buscar mais volume de trabalho, a gente busca mais precisão. Em vez de mais velocidade a qualquer custo, um alinhamento profundo com os nossos objetivos. E, talvez o mais importante, trocar a autocrítica que destrói pela autoconsciência que constrói. O caminho para essa nova forma de operar é bem claro. Primeiro passo, restaurar a conexão com o instinto. Segundo passo, integrar essa potência com as outras 4 que a gente já falou. E, por fim, resgatar uma performance que seja sustentável, que seja autêntica. E essa é a grande lição aqui. A verdadeira força não vem de se forçar até o limite, mas sim de operar a partir de um centro integrado, onde corpo, emoção, razão e propósito trabalham em harmonia, todos eles guiados por um instinto afiado e confiável. É daí que vem a performance que se sustenta a longo prazo. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A performance hoje, ela é alimentada pela pressão, que inevitavelmente leva à culpa e à exaustão, ou ela é nutrida pela presença, que gera clareza, precisão e um impacto genuíno? A resposta para essa pergunta não define só os resultados, mas fundamentalmente a qualidade da jornada de cada um.